Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus Cristo. Está começando o programa Café com Boa Notícia, de segunda a sexta aqui na Rede TV, de 6 às 7 da manhã. Começamos bem, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Coloca aí a música do nosso amigo baiano Fernandes Lima. Isso, foi pro Beleléu. A antiga serpente manda todo o mal embora em nome de Jesus. Começa o dia alegre, meu irmão, feliz, confiando no poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Tem Igreja da Graça aqui no centro de Fortaleza, mas claro que tem. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Nós aqui, meu irmão, esperamos você, toda a sua casa, toda a sua família, para buscar, glorificar, exaltar o nome do Senhor e, meu irmão, e viver maravilhas, transformação, libertação através do poder do santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar orando, falando com Deus. Vamos orar e apresentar o nosso dia nas mãos do Senhor. Pai, poder de Deus, nós oramos agora, nos aproximamos de Ti nesse momento. O nosso dia sem o Senhor não é nada. O nosso dia sem a santa direção do Senhor, meu Deus, não tem sentido. Por isso que nesse momento, junto com os meus amigos e irmãos que estão assistindo, nós apresentamos e colocamos a direção do nosso dia em Tuas mãos. Ah, meu Deus, aí sim, aí tem paz, tem alegria. As coisas, meu Deus, têm sentido quando o Senhor está na frente da nossa vida, da nossa casa, em nome de Jesus. Muito obrigado, e quem crê, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olha, meu amigo, eu quero tomar um café com você. Prepara aí o seu café em nome de Jesus. Tem uns que tomam café com açúcar, outros sem. O conselho é tomar sem, né? Vamos lá, vamos tomar um café quente. Olha só, deixa eu ver se está quente, vamos ver. Tá quente, que Deus abençoe em nome de Jesus, que ninguém merece tomar um cafezinho frio, né? Meu irmão, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E olha, eu quero que você já prepare o seu coração. Hoje teremos reuniões importantíssimas a respeito de libertação, de cura, de milagre. Isso mesmo, pessoas que foram vítimas de uma bruxaria, feitiçaria, compreendeu que a vida está amarrada, destruída, tem alguma coisa te prendendo no mundo espiritual. Hoje eu estarei ao meio-dia, onde os ponteiros, meu irmão, apontam para o céu. A Bíblia fala que existe o mal que assola esse horário, ao meio-dia. Nós vamos contra ele através do nome de Jesus, usando o nome de Jesus, usando a autoridade que o nosso Deus nos deu. Eu tenho certeza que milagres vai acontecer. Hoje, meio-dia e também às 19 horas. Bom, vai ter culto 7 da manhã, 9 da manhã, também às 3 da tarde. É a equipe que vai fazer, mas eu estarei ao meio-dia, clamando, determinando libertação em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a chamada da sexta-feira, reunião de sexta-feira, e também como é fácil chegar aqui na nossa igreja em nome de Jesus. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada
da vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, vamos para a palavra. Eu quero dividir uma palavra com você, algo que até comecei a falar desde quarta-feira. Nós estamos falando, pessoal, a respeito do esfriamento, a fé. Quantas pessoas estão frias na fé? Quantas pessoas estão deixando, como diz lá em Apocalipse 2, no versículo 4, deixando o primeiro amor. A Bíblia fala assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, aquela experiência que você tinha com Deus, aquele momento de fé. Você já observou? E você tem que se analisar. Existem coisas que te puxam para longe de Deus. Eu chamo isso de gatilhos. E quando a pessoa está fria na fé, algumas coisas começam a ser mais interessantes do que as coisas de Deus. As coisas do mundo começam a ser mais interessantes. A pessoa começa a andar em conformidade com o pecado, como se isso não tivesse problema. E talvez eu estou falando com uma pessoa assim, que está andando com conformidade com o pecado. Já não é mais errado falar palavrão, já não é mais errado mesmo se envolver com vício, com amizades erradas, palavras torpes, né? Às vezes você anda num ambiente onde o temor de Deus não tem nenhum, melhor dizendo, não tem nenhum temor de Deus, você está achando isso normal. Amigo, é um alerta. O nosso Deus está usando essa programação para abrir os teus olhos. Você está frio na fé e precisa urgentemente despertar. Precisa urgentemente abrir os olhos. O diabo está tentando te separar do amor de Deus. E neste domingo, eu estarei no altar de Deus participando da Santa Ceia do Senhor. Coloque imagens, por favor, da Santa Ceia. Esse é um momento sublime, esse é um momento real, é um momento lindo, onde nós sentamos na mesa com o Senhor. E eu estou talvez aqui falando com pessoas que estão me assistindo, que deixaram o primeiro amor, que se esfriaram ao ponto de perder essa comunhão, deixou de dar importância, deixou de sentar na mesa com o Senhor por causa de uma perseguição, por causa de uma
inimizade, alguém que se levantou contra você, alguém que te perseguiu às vezes até na igreja, e você se afastou na fé. Ô meu irmão, volta para o primeiro amor, volta, meu irmão, aquela comunhão, lembra como você era com Deus, ô amigo, e as portas daqui da nossa igreja estão abertas para te receber. Se você está vendo imagens, né, da distribuição da Santa Ceia do Senhor, as pessoas participando, tendo comunhão com Deus. Mas a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, eles vão colocar aqui em tela cheia. Você vai ler comigo. Coloca, por favor. A Bíblia fala assim, ó: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos para a primeira parte desse versículo. Examina-se. Olha para dentro de você. Olha agora e vê se realmente vale a pena não ter comunhão com Deus. Às vezes a pessoa justifica e fala: pastor, eu não vou participar. Eu não quero mais, pastor, participar da Santa Ceia. Eu estou distante de Deus, olha, pastor, e eu prefiro não participar. Mas examina agora, se examina, vê se compensa viver afastado, viver longe da palavra de Deus, viver longe de uma comunhão. Você sabe que você não tem mais vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de ter comunhão com Deus. Você se esfriou ao ponto, meu irmão, de até criticar as coisas do Senhor. Mas o nosso Deus está aqui, através dessa programação, te chamando para perto. Volta para os pés do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui, braços abertos para te receber, em nome de Jesus. Isso te conduzir através da luz da palavra a ter comunhão com o Senhor. Domingo de Santa Ceia, meu irmão, vem, participe, tenha comunhão com Deus em nome de Jesus. Eu e a nossa equipe, nós temos uma equipe preparada aqui para te receber. Eu tenho certeza que coisas lindas vai acontecer na sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na oportunidade, eu vou estar realizando uma unção da proteção. Escuta só o que eu vou falar. Você está vendo imagens aí dessa unção. Eu coloco a unção, eu consagrei esse azeite no monte para proteger, guardar as pessoas. Uma unção da proteção. Que unção é essa, pastor? Nesse mês de fevereiro, o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca, meu irmão, tentando destruir, acabar com vidas. Coloca imagens. Nesse mês de fevereiro tem acidentes, aumenta o índice de acidente, de prostituição, aumenta o índice, meu irmão, de assalto. E, meu amigo, eu estou fazendo todos esses dias, todos os domingos do mês de fevereiro, a unção da proteção, e o mal não pode tocar na sua vida. Vem receber a unção da proteção, vem receber a unção da guarnição de Deus. Você vai ser revestido de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus, todos esses domingos. Olha o povo recebendo aí, olha a multidão recebendo a unção da proteção, e você não pode ficar sem essa proteção em nome de Jesus. Venha participar das nossas reuniões. E quais são os horários, pastor? Nós temos 4 reuniões no domingo. São 4 reuniões no domingo. A primeira reunião, eles vão colocar agora em tela cheia. A primeira reunião, em nome de tela cheia, não, né? Isso, no GC, coloca aí, por favor. 7 horas da manhã. A primeira reunião da proteção e também Santa Ceia. Também temos 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas. Eu espero por você. Vem participar dessa concentração de fé e milagre, recebendo o corpo e o sangue de Cristo. E também a unção da proteção em nome de Jesus. Vamos para a chamada do que vai acontecer nessa Santa Ceia em nome de Jesus, e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Vamos lá. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo, tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita esse cálice
despreza o seu sacrifício. Não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice está reconhecendo o Senhor Jesus como primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro de Fortaleza. Santa Ceia do Senhor. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. 986757493. Esse é o telefone, o WhatsApp. Você fala diretamente comigo, manda ali a sua mensagem, seu pedido de oração. Pastor, quero acompanhamento, quero a cobertura espiritual, quero receber oração em nome de Jesus, a minha casa, minha vida, minha família. Eu estou aqui, pode contar comigo em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é assim? Você já colocou isso no teu coração? A minha casa serve a Deus. Nós estamos nesse altar para abençoar a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse domingo, não perca essa concentração de fé. Eu estou batendo muito, porque esse mês, pessoal, esse mês é um mês muito delicado. É um mês onde o diabo não brinca. Aumenta o índice de prostituição, de divórcio, de acidente. É onde as entidades, os espíritos, eles têm muita liberdade por causa da festa da carne. Onde tem carne, tem ação do diabo, meu irmão. E nós estaremos guardando, ungindo a igreja com a unção da proteção. Por que dessa unção, pastor? Porque nós não sabemos. Às vezes, meu irmão, a pessoa embriagada, a pessoa descontrolada no carro. Às vezes, quantos acidentes acontecem, pessoas que não têm nada a ver sofrem, uma situação complicada e difícil. E o nosso Deus, ele guarda os seus. O nosso Deus, ele protege os seus. E neste domingo eu estarei ungindo a todos com a unção da proteção em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Pessoas reais contando testemunho de transformação, de restauração. E olha, isso também pode acontecer na sua vida se você crer. Não lembro o ano certo, mas me parece que em 2014 eu andei caindo da bicicleta. E eu não sei se foi devido a esse acidente, que veio a dar problema agora, Era no meu braço esquerdo, eu andava com dor mais ou menos há uns 3 meses. E a dor era horrível, era todo o braço. Era uma dor assim, como é que eu vou te dizer, uma dor parece queimada. Ela trabalha assim, ela é agente de saúde, E ela carregava uma bolsa. E aquela bolsa prejudicava muito ela carregar.
Ela tinha carregado numa como na outra, escrever também. Era muito difícil para ela. Mesmo com dor, eu fazia, porque eu trabalho fora, né? E aí eu era obrigada a fazer meu serviço. E em casa também as coisas, ela não podia fazer muita coisa. Porque sempre a lida da casa sempre tem algo que pesa mais pra gente. E ela não conseguia. Quando eu me deitava para dormir ou torcer alguma roupa, era horrível. Mas ela sempre dizia que estava doendo. Mas que Jesus já tinha levado sobre si todas as doenças e ela não aceitava aquilo. Sem um diagnóstico daquele mal, Menaides crê que Deus restaurará o braço dela e, firmada na palavra de cura, determina o fim daquela dor. Não busquei médico, sempre confiando que Jesus ia me curar e Jesus ia me libertar. Determinando a cura dela, sabendo que ela estava passando por aquele processo, por aquele tempo. E aí eu vi na TV, na RIT, que o missionário R.R. Soares vinha a Porto Alegre. Ela determinou já que ela ia para buscar a cura dela. Foi dia 18 de março de 2024, eu fui no caminho, olha, eu estava desesperada de dor. Eu nunca na minha vida tinha sentido tanta dor como aquele dia. E aí, chegando lá, ela usou a fé dela, o missionário fez o tempo da oração, né, que ele faz, de cura e libertação. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do inimigo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, escute o que eu estou falando. Vai embora agora. Pega a sua dor, pega o seu defeito físico, desapareça agora, em nome de Jesus. E ali naquele momento, quando eu recebi a oração pelo missionário, na hora assim desapareceu a dor, saiu do meu corpo. Eu dei meu testemunho lá que eu tinha sido curada. Fiquei curada do meu braço, porque eu cheguei aqui com dor no meu osso do meu braço, com dor de cabeça até meia tonta. Quer dizer, aí a senhora estava sentindo uma tontura, dor de cabeça, e o braço tinha o quê? Me doía assim o Doía osso, o ombro. E agora? Agora eu tô curada. Mexe em nome o braço de Jesus, aí. em nome E de já Jesus. passou, saiu mal? Saiu. Saindo de lá, ela já não tinha mais nada. Ela chegou muito feliz contando e ela testemunha onde ela vai dessa cura dela. Minha vida é normal agora. Todo o serviço de levantar os braços, né, de forcejar, essas coisas assim, porque a gente que mora em interior, a gente forceja bastante, né? Eu faço normal. Ela cuida da horta dela, ela cuida da criação dela, ela tem criação. Isso tudo passa por as mãos dela, porque ela faz. Eu me sinto feliz de poder ser patrocinadora do Show da Fé. Faz anos já que eu sou patrocinadora. E olha, é um abenço. Quem conhece a Jesus não deixa de ser patrocinador. É um grande prazer a gente saber e testemunhar para outras pessoas, saber que tem um Deus que cura. Eu hoje sou uma mulher feliz porque Jesus me curou. E desse Jesus eu jamais vou desistir. Estou feliz com Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Assim como abençoou esse testemunho lindo que você acabou de assistir. Olha, o missionário R.R. Soares, em um momento agora respondendo às dúvidas, né? Os questionamentos das pessoas, claro, através, na luz da palavra, em nome de Jesus. Missionário responde, acompanha só. Olha, eu já fui pregar uma vez na Índia, Kelly, fui no interior do interior do interior. Eu e minha mulher saímos do hotel 8 horas da manhã e a gente tomava um pouquinho de café desse tamanhozinho na xícara, só para molhar a boca, se tinha café, e um pedacinho de pão, não mais do que isso não, pão de sal. E eu dizia, dona Madalena, não tem banheiro na estrada. Ele não tinha, a gente andava o dia todo, a 10, 15 quilômetros, só caindo em buraco, caindo em buraco, caindo em buraco, e chegava todo assim lá, e pregava às vezes 11 horas da manhã, e pregavam depois 5 horas da tarde. Quando chegava numa cidade maiorzinha, melhorzinha, lá para as 8 horas, a gente tomava um banho, jantava, aí não comeu nada o dia todo. Um dia ela virou para mim, eu não aguento mais, boca tá seca. Eu peguei um chicletezinho, coloquei na boca, ela falou assim, chupa esse chiclete, que masca esse chiclete que vai dar uma aguinha para ajudar. Mas é uma coisa muito linda, você vê aquelas pessoas necessitadas vindo ao seu encontro e você dando a palavra de Deus. Teve uma cidade, eu não sei o nome dela, mas caiu tanta pessoa endemoniada que parecia que você estava num lugar não cristão. E só expulsando e as pessoas sendo abençoadas. E a alegria depois que estão livres, elas querem lhe abraçar, querem agradecer a Deus.
É bom pregar o Evangelho, mas sempre dirigido pelo Espírito de Deus, para na hora a carne não falar mais alto e você dar um recado seu. Carne é o natural da pessoa, né? Deixa sempre o Espírito de Deus nos iluminar, que aí é muito bom. Se você tem essa chamada, um dia Deus lhe coloca lá, mas primeiro tem que ser aqui no nosso país. Quem não é bem sucedido aqui não será lá não. Às vezes a pessoa pensa que um povo fala uma língua diferente, é um povo idiota. Não, eles tão sábios quanto a gente, só usam sons diferentes. É o mesmo raciocínio e a gente ali, com a unção de Deus, a gente abençoa aquelas pessoas. Glória a Deus, que Deus abençoe o missionário através da palavra de Deus, tirando aí, sanando dúvidas do povo. E olha, pessoal, deixa eu chamar a sua atenção aqui, a Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Meu irmão, mas é muito bem, a nossa igreja é muito bem localizada aqui no centro de Fortaleza, na Rua Princesa Isabel, a mesma rua do 34º Distrito Policial. Então vamos lá, coloca aí imagens, a pessoa entrando na casa de Deus, e pode entrar, meu irmão, mostra imagens em nome de Jesus, pode entrar na casa de Deus, isso mesmo, você vai ser muito bem recebido. Esse lugar de adoração, esse lugar que nós invocamos o nome de Jesus, climatizado, você pode trazer os seus filhos, tem uma escolinha estruturada para receber os seus filhos, sua casa, vai ser ensinado. O seu filho vai ser ensinado o caminho onde se deve andar. Ali não é só um lugar onde as suas crianças vão ficar ali intertidas. Não, ali tem um lugar onde ensina a palavra de Deus. O seu filho crescendo na fé em nome de Jesus. Tá bom? Pastor, e onde eu vou deixar o meu carro? Também tem estacionamento privativo, você não vai precisar pagar absolutamente nada, vai estar guardado, protegido, e glória a Deus por isso. Pode vir, meu irmão, tem toda a estrutura para receber você e a sua casa. E, meu irmão, e pensa no lugar que tem alegria. Coloca aí em nome de Jesus o povo adorando e glorificando o nome do Senhor. Isso, pode aumentar o som. Glória a Deus, é nesse clima de alegria, em nome de Jesus, que o Senhor operou, transformou e vai operar na sua vida em nome do Senhor. Eu te espero aqui na nossa igreja. Para mais informações, 98675-7493. 98675-7493. Fique agora com o missionário Semeando Fé. Oh, meu amigo, nós ainda vamos ver o Evangelho ficar sendo pregado em tudo quanto é canto desse mundo. Olhe que Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, não tem condição. Só Deus sabe quantas estrelas há. E as que nós não vemos são trilhões vezes trilhões vezes trilhões. Nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, de Jesus, o filho dele, e os levitas que ministram diante de mim. Vai fazer tudo. Nós que ministramos a Deus também seremos abençoadíssimos. Ministre a Deus. Seja um servo. Vamos orar, Pai. Obrigado por essa promessa. Eu agora exerço o poder em nome de Jesus para repreender do corpo dessa pessoa essa verruga maligna. Saia. Todo mal vai embora em nome de Jesus. E você diz amém. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento.
A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com. patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Sabe o que ele queria que o pastor falasse? Pastor, o que você ouviu? Eu vi uma caveira na porta da sua fazenda. E para desmanchar essa caveira, esse mal, você tem que ir 72 vezes para a igreja e fazer um voto toda semana de R$5.000. Ele ia fazer ou não ia? Ele ia fazer ou não ia? Ia. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com Deus. As pessoas não estão apertando Jesus. E você pode apertar. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Jesus, eu quero mais da tua palavra. Eu quero mais, Senhor. Revela-te através da tua. Fala comigo. Porque quando Deus fala contigo, você não precisa de terceiro. Quem entendeu? Pastor, mas e a questão de vir à igreja? Você está trazendo a manutenção para a sua comunhão com Deus. E vir para a igreja, é claro que é necessário. Claro. E não entra nessa linha, não. De pessoas que ensinam que você não precisa vir para a igreja, que você é igreja. Você, claro que você é igreja. Mas a Bíblia refere-se a nós como membros de um corpo. Você não é um corpo mutilado, cortado, um pedaço para lá, um pedaço para cá, nada disso. Nós somos membros de um corpo e as pessoas não entendem a força que é. Pessoas reunidas no santo nome do Senhor, orando e buscando, meu irmão, no propósito, buscando a palavra de Deus, buscando em oração, os milagres acontecem. A Bíblia fala assim, vamos continuar. Até aqui tudo bem? Quem entendeu até aqui, diga amém. Apertar Jesus para o motivo certo. Quem entendeu? Apertar Jesus para o motivo, o que? A palavra. Aprender mais dele. Tem gente que aperta Jesus por qualquer outro motivo, está errado. Volta lá, diz assim, acontecendo que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Continua o versículo 2, E ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lavar as redes é um ato de desistência. Não dá, hoje não dá mais. Eu não aguento. Parei. E olha para o pastor, lavar as redes aqui é falar assim, desistir do trabalho hoje. Só que no meu coração, agora eu vou trazer a revelação, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Eu gosto de explicar o seguinte, o que Deus falou comigo a respeito desse versículo. E às vezes a pessoa não entende. Quando o pastor fala assim, Deus falou comigo a respeito desse versículo, é uma revelação a respeito do versículo. O que a Bíblia está falando aqui é que eles passaram a noite toda, e é uma frustração, meu irmão, você trabalhar com a rede. Alguém já foi pescador, é pescador?
Imagine você lançar a rede, passar a noite toda trabalhando e não pegar nada. E ter que lavar a rede. Uma coisa é quando você lança a rede e vem peixe. Lavar a rede é algo até tranquilo. Se torna prazeroso pelo o resultado que você teve. Agora, passar a noite toda trabalhando, lançando a rede e não buscar nada, só água, como é o nome daquele negocinho verdinho? Alga, exatamente, alga, sujar toda a rede. Ah, não, rapaz, às vezes você está nessa situação. Pastor, só eu lanço a rede. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo no casamento. Só eu lanço a rede. E quando eu puxo a rede, não vem absolutamente nada. Só eu lanço a rede do amor. E quando eu puxo a rede, não vem nada. Só eu lanço a rede do respeito. E quando eu puxo a rede, não vem. Eu já estou cansada. Já estou cansado. Mas olha, pessoal, o ato de lavar a rede é também, espiritualmente falando, lavar o coração. O Senhor Jesus, ele só aproxima agora do milagre, que aqui que vai ter a pesca maravilhosa, quando teve disposição de lavar o quê, pessoal? A rede. Você pode botar a mão bem assim, na altura do seu coração? Fala assim, ó, eu preciso ter disposição de lavar a rede. A rede. O coração. Se tiver sujo, não tem milagre. Vocês ouviram? Se tiver sujo, não tem milagre. Primeiro passo é se aproximar, apertar Jesus com a motivação certa, a palavra. Segundo, limpa o seu coração que Jesus se aproxima. Tira a sujeira do teu coração que Jesus ele vai se aproximar e milagres vai acontecer. O versículo 3 da Bíblia diz assim, coloca o versículo 3. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Pronto, outra coisa que devemos fazer. Vamos aprender. Primeiro, apertar Jesus para o motivo certo. Limpar o coração, diga graças a Deus. E agora, outra coisa que a palavra de Deus está ensinando aí é o quê? Afasta-se um pouco da terra. Afasta-se um pouco da terra. Você ouviu ou não? Quem ouviu? Afasta-se um pouco da terra. A Bíblia está dizendo o seguinte, ó. Deixa de ser carnal. Uma mente carnal. Uma maneira de viver. Porque é o seguinte, você vem para a igreja, você aprende a ser espiritual, você está aqui, você ora, busca a Deus. Mas, amigo, talvez no seu dia a dia, com a sua maneira de viver, com as pessoas que te cercam, e você é um pouco das 5 pessoas que te cercam. Às vezes você é uma pessoa que vive, trabalha. Eu vou dar um exemplo meu. Eu trabalhava na Bancobras. Alguém conhece essa empresa? Alguém conhece essa empresa? Bancobras? Eu trabalhei na Bancobras. Tem muitos lugares no Brasil. Eu trabalhei lá e na hora do almoço, aquele tempo, eu levava a marmita. Hoje, levar marmita para o trabalho é coisa chique, mas naquele tempo não era tão chique assim. Mas eu levava a marmita para o trabalho e tinha a copa, eu esquentava ali no micro-ondas para comer ali na... Aí tá. Aí o pessoal comendo, eu comendo ali, já convertido na presença de Deus. Aí eles contavam piada de duplo sentido, piada imoral. Na hora do almoço ali. E eu observava que toda vez quando eles contavam uma piada de duplo sentido imoral, eles olhavam para mim.
Toda vez eu estava sério ali, na presença de Deus, porque piada imoral, pessoal, você tem até que se fingir de surdo, sim ou não? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E eu ficava observando que eles olhavam ali para mim, toda vez, e olhava para mim para ver se... Mas eu entendi, eles olhavam para ver se eu esboçava um sorrisinho assim, de cantinho de boca. Para falar assim, ó, ele não tá assim nessa santidade toda, não. Sim ou não? Ó, o irmãozinho, eu já ia virar chacota. Meu irmão, você tem que entender que você tem que viver em santidade em qualquer lugar. Eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa que não é bem-humorada, porque eu gosto de rir. Sim ou não? Eu gosto de rir, gosto. Eu sou feliz para a honra e glória do Senhor Jesus, mas eu estou dizendo que nós temos que andar em santidade. Para viver milagres na nossa vida, a gente tem que se afastar da terra. E tudo que, meu irmão, é pecaminoso. Quando eu falo da terra, eu estou falando não da criação de Deus, não da criação de Deus, que é o mundo, mas tudo que é mundano. Quem entendeu, diga amém. Afasta da terra para o milagre acontecer. E a Bíblia fala assim, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Irmão, não importa a idade que você tem, não importa a luta que você está passando, você tem que ter disposição para aprender. Jesus agora ele vai sentar no barco, mandou afastar e começou a... Por que ele afastou do barco? Afastou da terra, melhor dizendo, e ensinou. Porque eu entendo, pessoal, que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu falei aqui quarta-feira à noite, mais à noite eu falei quarta-feira à noite, de manhã, 7 da manhã, eu falei outra mensagem. Mas existe 3 tipos de pessoas dentro da igreja. O espírito, dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. O espiritual, este que entende as coisas espirituais, que entende a palavra de Deus, que busca ser espiritual. O natural, quem é o natural? O natural, ele até vem para a igreja. Mas eu vou dar um exemplo. O natural, ele quer explicação para tudo. E às vezes, pessoal, no mundo espiritual não tem o quê? Explicação. Milagre mesmo não tem explicação. E se você trouxer uma explicação para um milagre, ali já deixa de ser milagre. Então, você precisa ser espiritual. Porque o natural, a Bíblia fala que ele não entende as coisas de Deus. E para ele parece loucura as coisas de Deus. Mas não é loucura mesmo? Assim, naturalmente, pensando naturalmente, imagina o Eliseu, onde um machado sai do cabo, cai na água, afunda lá no rio, no lago. E aí ele faz o seguinte, o machado caiu para que lado mais ou menos? Aí ele pegou um cabo, jogou dentro da água assim, o cabo flutuou, e o machado de ferro está lá no fundo da água. O machado começou a flutuar. E ele conseguiu pegar sem entrar dentro da água. E aí, me explica aí, o cientista. Explica aí. Tem como explicar? É loucura para quem é o quê? Natural. Mas para quem é espiritual, vive milagre. Pastor, eu estou passando uma luta financeira que para sair dela, para sair dessa situação é inexplicável. Pastor, estou passando uma luta não só financeira, mas a minha luta espiritual, a minha luta familiar, no meu casamento. Olha, pastor, para reverter essa situação, só um milagre. Então, passe a ser uma pessoa espiritual, que esse milagre vai acontecer. Amém? Até aqui tudo bem? Se afaste da terra. Pessoal, para se afastar da terra, às vezes, você vai ter que se afastar até de amizades. Influência. Porque tem amizade, amigo, que vai te empurrar para coisas não espirituais. Então, existe o espiritual, existe o natural e existe o carnal. E aí, se você for carnal, não adianta. Não vai. O carnal, o que é o carnal, pastor? É aquele que vive toda a intenção, todos os pensamentos,
tudo que essa pessoa faz é baseado no pensamento, na sua vontade. O carnal é aquele que faz todas as suas vontades carnais. E eu entendi, o espiritual, meu irmão, ele é feliz? Ele é feliz por fazer a vontade de Deus, porque ele entende que a vontade de Deus, ela é melhor do que a sua própria vontade. Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz mais, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: farte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ei, Simão, depois que terminou de falar, o agoniado, deixa eu falar com você que é agoniado e agoniada. Deixa eu falar com você que não tem paciência para nada. E a paciência é esperar em Deus. A Bíblia diz, eu estou mostrando Bíblia. Eu não estou falando aqui. Pessoal, entenda uma coisa. O milagre só vai acontecer na sua vida quando a Bíblia tiver a verdadeira importância na sua vida. A Bíblia diz que necessitais de paciência não é cruzar os braços, é esperar em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Você precisa esperar em Deus. A Bíblia fala, porque necessitais de paciência. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Confiança em quem? Confiança em quem? Que tem grande avultado galardão. Versículo 36. Porque necessitais de quê? Você é muito agoniado, irmão. Quando você for agoniado assim, o milagre não acontece. Já observou que as coisas não dão certo porque você atropela? Eu estou falando com pessoas, Deus está falando com pessoas específicas. Aqui agora é revelação. Quer fazer as coisas tudo de orelhada? Sabe o que é a expressão orelhada? Tudo de supetão, de qualquer jeito. Mas eu preciso resolver, pastor. Eu preciso, pastor, dar um jeito na minha vida. Só vai dar jeito no dia que você esperar a instrução de Deus. Enquanto Deus não fala, eu não faço. Enquanto Deus não dá ordem, eu não redo o pé, como diz alguns. Não vou. O que Deus falou? Nada, então não faz nada. Tem gente que chega até a mim e fala, pastor, e agora? O que eu faço nessa situação? Aí, se eu tenho uma direção clara de Deus, meu irmão, deixa eu falar o seguinte, eu não estou tomando decisão por você, mas o que a palavra de Deus diz a esse assunto, sobre esse assunto, a esse respeito, aí eu vou explicar à pessoa o que a palavra diz. Então tem coisas que Deus já falou, sim ou não? Que nem, vou dar um exemplo, a pessoa chega e fala, pastor, o seguinte, eu estou olhando para o meu marido, ou a minha esposa, ela está tão chata esses dias, tão suportável. Eu não sei, estou querendo largar, sabe? Não é mais o amor de antigamente. Não tem mais aquele carinho. Pastor, o que o senhor acha? O que eu acho? O que a palavra diz? Nesse caso, nesse exemplo que eu falei aqui agora, o que a palavra diz? É para separar ou é para continuar? É para continuar, tá errado. A Bíblia fala, Deus não, pastor, mas peraí, pastor, eu não gosto mais dele. Pelo contrário, eu até estou gostando de outro, sabe? Eu conheci um lá na academia, tá bem fortão, e ele solta uns elogios para mim, coisa que meu marido não observa. Aí eu estou querendo largar esse de 40 e pouco para ficar com de 20 e pouco. Posso falar uma coisa para você? Não vai não, hein? Não vai não. Não tem um negócio assim? Não vai não. Senão você vai quebrar a cara. Feio. Então tem coisas que eu preciso consultar a Deus? Não. A resposta de Deus já é o quê? Não. Quem entendeu aqui? Tem coisas que Deus já respondeu. Pastor,
tem coisas que eu quero tomar decisão e eu não sei, pastor, não está claro, não ficou claro. O que eu faço? Absolutamente nada. Espera em Deus. Quando eu não entendo, quando eu não sei o que faço, eu não faço nada. Porque estou obedecendo a Deus. Quem está entendendo? Pastor, como assim não fazer nada? A vida tem... Então, às vezes não fazer nada é obedecer a Deus. Às vezes não responder. Às vezes não... Vocês estão compreendendo? Não revidar. É obedecer a Deus e acreditar na justiça dele. Gente, a gente precisa crer assim. E assim, daqui a pouco vai ter oração de milagre. E a palavra tem que ter lugar no teu coração. Se não, amigo, eu faço oração aqui, mando o mal embora. Sai, demônio, sai, coisa ruim. Você sai dessa porta para cá sem instrução devida e continua na mesma vida. E a situação até, em alguns casos, até piora. Volta lá agora, por favor, para Lucas. Nós lemos o capítulo 5, versículo 4. A Bíblia fala assim: quando acabou de falar, disse a Simão: farte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No versículo 5, coloca: e respondendo Simão e disse-lhe: mestre, ele começa a mostrar agora as suas limitações. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui, eu estou mostrando para o senhor o que aconteceu. Eu sou pescador. Ele poderia até usar da ignorância, né? Eu sou pescador, o senhor deve ser filho de carpinteiro, o senhor não sabe muita coisa, não. Eu passei a noite inteira tentando pescar. O senhor acha que eu vou pegar agora de manhã? Não, ele não fala isso. Ele fala assim: eu trabalhei a noite inteira. Mas porque mandas, lançarei a rede. Quando tem uma palavra de Deus, o milagre acontece. Basta uma só palavra. Quando tem uma palavra liberada, pode ir, o milagre vai acontecer. Aí ele diz assim no versículo 6, por favor. E fazendo assim o quê? Assim como Deus mandou, colher uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Olha que grande milagre. Imagina como é que ficou a cara deles. A alegria. Alguém já pescou aqui já? Quem já pescou? Vocês gostam de pescar? Eu gosto. Não sou pescador, mas eu gosto. Eu lembro da primeira vez que eu pesquei um peixe, a alegria que eu tive. Rapaz, aí tá aquele peixinho brigando. Eu falei, que bacana. Rapaz, pesquei um peixe. A alegria, boa, né? É bom pescar. Agora imagine você frustrado a noite inteira e você joga a rede, obedece a Deus e puxa uma rede cheia de peixe. A alegria que é. Só que você tem que tomar cuidado na empolgação. Gente, tem lição agora até o final. Quer ver? O versículo 7 é importante a gente aprender agora. Ó. E fizeram sinal aos companheiros. Olha para mim aqui. Ei, psiu. Às vezes, o milagre vem. Imagina só. Eles estão puxando a rede cheia de peixe. Aí, cuidado com o que você pede. Você tem que saber pedir. E aquilo que realmente você precisa. Eles estão puxando a rede. Imagina, as redes estavam para se romper. E estão puxando rede. E se eles fizerem essa oração assim: Senhor, manda mais. Manda mais, Senhor. O que ia acontecer com o barco? E o quê? Ia afundar. Você tem que saber o que pede. Porque aqui ele pediu a coisa certa. Ele fez assim o sinal e falou assim, ó, sinal aos companheiros que estavam em outro barco para que fossem ajudar. Às vezes as pessoas pedem coisas para o Senhor que não precisa. Às vezes a pessoa ela quer algo grande, mas não tem capacidade para receber esse algo grande. Vocês estão compreendendo? Meu Deus, eu quero muitas bênçãos, mas você tem capacidade para receber essas bênçãos? Aqui não era a falta de peixe mais, era a falta de barco. Era a falta de estrutura
para receber tanta bênção. Quem entendeu, diga amém. Sexta-feira é dia de clamar por cura, libertação e restauração completa. Se você precisa de um milagre, uma resposta ou um recomeço, essa é a sua oportunidade. Participe conosco da Sexta-feira de Cura e Libertação. A palavra de Deus nos mostra em Marcos, capítulo 5, que nem mesmo legiões de demônios poderão resistir ao poder libertador de Jesus. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, acorrentado e rejeitado, foi totalmente transformado quando teve um encontro com o Senhor. E o mesmo Jesus que libertou aquele homem está presente para transformar sua vida. Está presente para transformar sua história. As reuniões acontecerão nos seguintes horários: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Será um dia de fé, oração intensa e mover do Espírito. O pastor Isaías Lima estará ministrando com autoridade e unção, crendo que Deus vai agir em cada vida presente. Estamos localizados na Rua Princesa Isabel, número 1103. Venha com fé. Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que você imagina. Sexta-feira de cura e libertação. O seu milagre começa aqui. Vamos para a oração em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar em prol da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde. O poder de Deus vai te alcançar agora em nome de Jesus. Feche os olhos onde você está. Você pegou agora o seu copo com água. Vamos orar. Pai, poder de Deus, eu faço a oração da fé junto com essas pessoas, que une a fé com a minha. Meu Deus, nós consagramos e abençoamos esse copo com água. Senhor, e quando essa pessoa beber desta água, que haja transformação, cura, libertação, odor, tontura, labirintite, o mal-estar, problema no sangue, nos olhos, nos músculos, nos nervos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu mando embora agora toda a mazela, todo o mal que foi lançado, toda a feitiçaria, todo o mal que foi feito para destruir a vida dessa pessoa, eu repreendo agora, está paralisado todo o mal. Eu declaro a bênção de Deus na vida dessa pessoa. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba agora na vida dela o refrigério, em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe você. Eu te espero. Estou aqui nessa câmera. Vou me aproximar de você. Eu te espero hoje. A oração do meio-dia, libertação e cura. E domingo. Domingo é maravilhoso. Domingo é o dia Santa Ceia do Senhor e a unção da proteção. Te espero aqui em nome de Jesus Cristo. Mas, pastor, como eu faço para chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus? Meu irmão, nós temos aqui agora um vídeo explicando detalhadamente como é fácil chegar à nossa igreja. Vamos lá. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja.
Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus. Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você.